Bom, gente, vamos tentar aqui fazer um leve resumo do Renascimento. Aqui eu tenho esse mapa mental, depois se alguém quiser, é só pedir para mim, lembra lá no WhatsApp, falar, olha, professor, eu quero o mapa mental do Renascimento. Aí eu coloco para você. O que é o mapa mental? Ele é muito bom, é uma espécie de resumo. Inclusive eu aconselho vocês a acostumarem a fazer resumo usando o mapa mental. É magnífico. Nosso cérebro ele gosta mais desse tipo de resumo do que aquele linear que você vai anotando. E não esquecem, eu quero que vocês façam um resumo de tudo que nós estivermos estudando. Inclusive a atividade hoje, durante essa aula, vai ser isso. A gente já resumir o que nós falamos de gêneros literários aquele dia, o que nós falamos sobre trovadorismo e também resumir a questão do renascimento, o humanismo e o classicismo. Tá bom? Certinho? E aí, como que funciona isso? Vocês lembram que naquela primeira parte medieval, trovadoresca, o que imperava era a fé, era a igreja cristã. E o que imperava era a visão de Deus no centro de tudo. E nós chamávamos isso de teocentrismo. Quando acontece a queda de Constantinopla, isso é muito importante, gente, anotem isso. O que eu quero de vocês com tudo que nós estivermos estudando? Eu quero que vocês lembrem contexto, contexto histórico e características. Sempre nessa linha. Contexto histórico, características. Contexto histórico, características. Por que fazer isso, professor? Porque nós precisamos comparar. E quando nós compararmos um momento e outro, nós precisamos do contexto histórico para comparar. Nós precisamos das características que foram geradas por aquele contexto para comparar. O humanismo inicia-se, em tese, pelo menos ele desencadeia essa filosofia a partir do momento da queda de Constantinopla. Quando os turcos conquistam uma das maiores cidades da Europa, um grande centro de ciência, de conhecimento, de sábios, pessoas estudiosas. Lembra o que nós falamos? Que lá na primeira fase da Idade Média, no trovadorismo, ainda não tinha uma língua escrita, não tinham escolas, o analfabetismo era muito alto naquelas regiões. Quando então Constantinopla é invadida pelos turcos, lembrando que Constantinopla hoje é a cidade de Istambul. Quando Constantinopla é invadida pelos turcos e todo aquele contingente de sábios, estudiosos, cientistas, filósofos, etc., todo mundo se espalha pela Europa toda, inclusive indo para as cidades mais pequenas. Quando isso acontece, vai gerar nessas cidades um movimento nunca visto antes. Ali agora você tem pessoas com conhecimento e eles vão começar a montar ali seus ateliês, montar o sistema de ensino, porque eles pegavam os aprendizes. E tudo isso então vai fluir na Europa. A Europa vai respirar ciência, vai respirar conhecimento, de tal forma que isso gera um embate. Então o humanismo, o renascimento, o classicismo é uma transição para o mundo que a gente conhece hoje. A gente sai daquele mundo medieval guiado só pela visão religiosa e nós temos agora uma visão também científica e filosófica que entra em choque com isso. E o choque é tão grande que eles vão chamar isso de antropocentrismo, que é uma ideia contrária ao teocentrismo, a ideia de que agora é o homem que é o centro de tudo. A ideia de que o homem é o centro das coisas, que o homem é grandioso e etc. Que a razão é muito importante. Essa coisa da razão e emoção é muito importante para nós que estudamos literatura. Esse racionalismo, essa ideia de que o ser humano é tão importante, isso vai ser o Renascimento. Que tipo de texto tinha no Renascimento? Tem o teatro renascentista, com Gil Vicente, isso nós falando aqui de Portugal. E nós vamos ter um tipo de texto que são as cantigas palacianas. Qual a diferença das cantigas palacianas para as cantigas trovadorescas? As cantigas palacianas agora, elas já podem ser lidas e declamadas, porque elas eram escritas. Vai continuar ainda tendo, claro, as cantigas acompanhadas com instrumentos,
mas também agora elas podem ser lidas. Enquanto as cantigas trovadorescas, elas eram apenas executadas com instrumentos, apenas cantadas e memorizadas, elas eram criadas de cabeça. Agora nós temos então no humanismo uma separação entre música e poesia. Isso é muito importante. A música e a poesia se separam. Enquanto no trovadorismo nós tínhamos música e poesia, uma coisa só, caminhando juntas, aqui no humanismo nós já temos uma separação entre música e poesia. O classicismo é uma resposta literária dentro desse momento. E é classicismo, vocês sabem por quê? Porque acreditava-se que tudo que foi produzido na época grega e latina, grega e romana, a tradição greco-latina, tudo que foi produzido na Grécia e em Roma foi coisa grandiosa. Chamaram isso de clássicos, que era como se fosse um guia para todos os seres humanos. O Renascimento foi justamente uma busca por tudo isso, e coletou tudo isso e guardou, criaram as enciclopédias. A gente queria guardar tudo isso. A gente queria observar, experimentar, a gente queria alavancar a ciência. O classicismo é a parte artística. Toda a arte grega e romana sendo retomada, a gente retomar os clássicos. E nesse sentido, nós vamos começar a produzir sonetos, nós vamos começar a produzir textos mais bem elaborados ao estilo greco-romano. Nós vamos usar o verso chamado decassílabo, que é o verso de 10 sílabas em nossas poesias. Nós vamos escrever um tipo de poema de forma fixa chamado soneto. Nós vamos produzir como nunca se produziu antes. E nós vamos produzir inclusive epopeias. Vocês lembram que a maior epopeia da língua portuguesa são os Lusíadas, produzidos por nada mais, nada menos do que Luís de Camões. Camões é tão importante, gente, que tem gente que diz que o clássico acabou quando Camões morreu. Até que ponto vai o classicismo? Muita gente coloca a morte de Luís de Camões como sendo o fim do classicismo. O classicismo vai imperar nesse momento inteiro, até no barroco. Então, basicamente, nosso resuminho é esse. Basicamente, aqui eu queria só que vocês lembrassem bastante disso. E agora o resto vocês fazem sozinhos. Vocês vão aprofundar. Tiver material em casa, vocês estudam. Tiver vídeos interessantes, vocês assistam. Tiver apostilas, livros didáticos, o que for. Pesquisem, aprofundem, revisem tudo que vocês conseguirem. Se tiver animação, podem ler os Lusíadas. Obra maravilhosa, e tem ela comentada. A edição da Bibliex, que era a antiga editora do Exército, tem uma edição maravilhosa, toda comentada. Dá para entender direitinho a engrenagem da obra Os Lusíadas. Os famosos sonetos líricos de Luís de Camões. Pode ler também A Barca do Inferno, de Gil Vicente. Tem muita coisa boa. Podem analisar as obras clássicas de Leonardo da Vinci, porque nós estamos trabalhando aqui com texto verbal, mas também texto não verbal. Porque quando vai fazer vestibular e Enem, cai tanto para você analisar textos verbais quanto não verbais. Perfeito? Então é isso, mais ou menos um resuminho desse momento para você ter por onde começar, tá bom?